Olá, me chamo Francinelli Becker, sou psicóloga de formação, pós-graduada em Psicologia do Esporte. Atualmente, a minha pesquisa de mestrado é fundamentada sobre o futebol feminino e também atuo com diversas equipes e atletas de alto rendimento esportivo. Então, para mim é uma grande satisfação poder estar hoje aqui com vocês falando sobre esse tema tão importante que são as mulheres no esporte. Para que nós possamos iniciar, então, eu te convido a voltar um pouquinho na história e trazer então este ponto que é o início do Conselho Nacional de Desportos aqui no Brasil. Por que essa data de 1941? Porque foi justamente aí que foi criado o Conselho Nacional de Desportos e que dentro deste conselho tinha um decreto em que proibia as mulheres de praticarem algumas modalidades específicas que não eram compatíveis com a sua natureza, como por exemplo, o futebol feminino, remo e outras modalidades que envolviam agressividade, força. Então, dentro desse contexto, nós tivemos aí até 1979, que foi quando as mulheres então foram liberadas de praticarem esses esportes. No caso do futebol feminino, de lá para cá, foram muitas continuidades e descontinuidades. Isso por quê? Porque a falta de investimento sobre as mulheres que praticam determinados esportes acabou então fazendo com que não tivesse tantos patrocínios e não tivesse tanta visibilidade. Hoje nós enfrentamos muitos preconceitos ainda, claro, menores do que nós vivemos durante quase 40 anos de proibições. Mas nós precisamos entender o porquê que as mulheres sofrem preconceitos para praticar alguns esportes. Uma vez que se a gente pensar e analisar no âmbito de gênero e também da divisão sexual do trabalho, nós vamos entender que tem alguns esportes, alguns trabalhos que são específicos para as mulheres e outros que foram construídos culturalmente e socialmente pensados para os homens. Sendo assim, quando as mulheres escolhem praticar algum esporte, como por exemplo o futebol, em que ele é conhecido por uma dominação, uma prática esportiva de hegemonia masculina, elas acabam passando algumas dificuldades para conseguirem serem reconhecidas neste meio. No caso do futebol feminino, então, de 2016 para cá, a FIFA, no seu estatuto, colocou que era importante a igualdade de gênero. Então, a Conmebol, também pensando no futebol e nas práticas esportivas, colocou então que os clubes que quisessem participar das competições que seriam organizadas por essa instituição precisariam ter no seu elenco um time de futebol feminino. Então nós temos aí o Estado se movendo junto com as políticas públicas para que a gente possa incentivar esta prática e fazer com que as mulheres sejam reconhecidas, não somente às vezes como a gente tem pelos corpos, mas sim também pela forma como elas se desempenham nessas competições. Um grande exemplo que nós temos agora foram as Olimpíadas. No âmbito do Brasil, eu me sinto muito satisfeita enquanto brasileira pelo número de medalhas que nós conseguimos comparado com o investimento que nós temos, é claro. E principalmente essas medalhas que foram trazidas pelas mulheres em esportes que inclusive não são comuns serem praticados por mulheres, como é o caso do boxe e também como é o caso do skate. Tudo isso vai fomentando, então, a importância e vai mostrando que as mulheres também precisam ocupar esse local nos esportes. E nós, enquanto psicólogos e psicólogas, que lugares que teremos que ocupar? A psicologia do esporte tem muita demanda, porque envolve todos esses processos que eu estou falando para vocês de construção histórica, de análise de gênero, quando pensado na prática de esporte por mulheres, mas também envolve muita pressão, muito sofrimento das competições. Então, o psicólogo ele precisa estar qualificado e também preparado para ocupar esse espaço, que é tão importante se nós pensarmos também no incentivo do desenvolvimento de políticas públicas e de incentivo e da atuação do psicólogo no meio desse contexto para que a gente possa minimizar essas desigualdades sociais e pensar que as mulheres precisam ocupar um espaço, mas não entrar pela porta dos fundos, e sim serem colocadas dentro deste contexto como mulheres de direito e que possam sim estar praticando e também trabalhando, porque aqui nós estamos falando de esporte, mas nós poderíamos levar essa discussão
para outro âmbito, e sim pensar, né, nessa atuação do psicólogo, então, com esse cuidado que os atletas, de forma geral, precisam ter, e mais especificamente as mulheres que praticam determinados esportes. Nós precisamos pensar que a demanda é muito grande. Nós temos muitos atletas que precisam ser atendidos e poucos profissionais. Talvez porque, se você lembrar, né, do seu processo de formação, lá na universidade, muitas vezes a própria disciplina de psicologia do esporte, ela acabava sendo optativa. Então nós, enquanto profissionais de psicologia, precisamos nos preparar e nos capacitar para ocupar esse espaço, porque existe demanda para trabalho e nós precisamos de profissionais então capacitados para ocupar essa demanda.